Olá, meninas e meninos. Hoje eu vou falar sobre os hebreus, como eu prometi, hebreus, israelitas, judeus ou filhos de Israel. Uma religião monoteísta, quer dizer, acredita num só Deus, e também abraâmica, porque se origina de Abraão, tá? O judaísmo é uma religião que vai influenciar mais tarde outras religiões monoteístas, como o islamismo e o próprio cristianismo. Posso dizer que a religião cristã se derivou do judaísmo. Jesus foi um judeu que viveu na antiga Palestina quando sua cidade estava sob o domínio do Império Romano. Todo mundo sabe disso. Mas hoje o assunto não é cristianismo, é judaísmo, tá? Bom. As escrituras hebraicas, conhecidas pelos cristãos como Antigo Testamento, são uma coleção de escritos religiosos dos antigos hebreus. Reparem, nosso Antigo Testamento foi escrito pelos hebreus, chamadas as escrituras hebraicas. Foram escritas em pergaminhos, confeccionados com peles de cabra, copiados pelos escribas. A primeira parte do Antigo Testamento é o Gênesis, né? Que fala, né, da criação, a desobediência humana, que fala da expulsão de Adão e Eva do paraíso, o dilúvio, o relato da Torre de Babel, o patriarca Abraão, o surgimento das 12 tribos de Israel, até a fixação do povo no Egito, através da história de José. E o Êxodo, que aqui trata o Êxodo, a segunda parte do Antigo Testamento, narra a partida dos escravos hebraicos do Egito sob a liderança de Moisés. E também fala da entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai para Moisés. Mas voltando a Abraão, primeiro patriarca e seus descendentes. Quando Abraão tinha 75 anos, recebeu um chamado de Deus para sair de Ur. Lembram? Ele morava com a Sara em Ur, na Mesopotâmia. E ir para Canaã, que é Canaã, que também recebeu o nome de Palestina, região que corresponde atualmente ao Estado de Israel. Lá surgiria, segundo Deus, uma grande nação. Foi-lhe prometido que o filho que tivesse com sua esposa Sara herdaria essa terra, Canaã. Esse filho foi Isaac, lembram? Considerado o segundo patriarca dos judeus. Primeiro foi Abraão, patriarca. Patriarca é o chefe de uma família. E o segundo é Isaac. Depois vocês vão ver quem é o terceiro. Em Canaã, Abraão foi saudado como pai do povo judeu. Mas Abraão teve que mostrar sua fé, teve que levar Isaac ao Monte Moriá para sacrificá-lo por ordem de Deus. Mas no último momento, um anjo intercedeu e impediu. Então, em vez de ser sacrificado Isaac, foi sacrificado um carneiro. Quando Isaac tinha 40 anos, Abraão procurou uma esposa para ele, seu filho. Foi então escolhida Rebeca, filha de um sobrinho de Abraão. Rebeca, após muitos anos de casada com Isaac, também não conseguia dar à luz. Acreditava-se até que ela era estéril, mas acabou tendo os gêmeos Esaú e Jacó. Esaú, preferido do pai, Jacó, preferido da mãe. Isaac, o segundo patriarca dos hebreus, como eu acabei de falar, ficou velho e cego. Então, chamou Esaú, seu preferido, para lhe dar a bênção e sua herança. Mas, primeiro, mandou trazer-lhe uma caça para ele. Rebeca, vendo então isso, aconselhou Jacó, seu filho preferido, para se passar pelo irmão, enquanto Esaú caçava. Jacó aceitou os conselhos da mãe e apresentou-se diante do pai, levando uma caça e dizendo que era Esaú. Então Jacó tornou-se o herdeiro principal e Esaú foi deixado numa posição inferior. Esaú, quando soube que seu irmão Jacó o enganara,
se passando por ele, ficou tão indignado que até queria matá-lo. Então Jacó, sabendo disso, e aconselhado também pela mãe, fugiu daquele lugar, da casa, e foi para bem longe, para a casa do seu tio Labão. E lá conheceu a bela Raquel. Labão tinha 2 belas filhas, Raquel e Lia, mas ele se apaixonou, o Jacó, pela Raquel, tá? Bom, pediu a mão da Raquel, mas ele falou, não, para ter a minha filha casada, você tem que trabalhar 7 anos de graça para mim. Então ele trabalhou 7 anos, lembra do poema de Camões, que fala sobre isso? Trabalhou 7 anos para ter a mão de Raquel. Só que na noite de núpcias, né, as noivas naquela época usavam aqueles véus, ele viu que foi enganado, que não era a Raquel que estava no quarto, era a Lia. Foi reclamar com o tio e o tio disse, não, aqui é costume as mais velhas casarem antes das mais novas. Se você quer a Raquel, trabalha mais 7 anos. E assim ele fez, para conseguir a Raquel, trabalhou mais 7 anos para o seu tio Labão. Bom, quando casou com a Raquel, né, ele tinha já filhos com a Lia, 14 anos, né? E quando elas casaram, o pai sempre era costume dar uma concubina para cada filha que casasse. Então, a Lia teve Zilpa como concubina, quer dizer, como escrava, que virou concubina do marido. E a Raquel teve a Bila como concubina do marido. E as duas, cada uma teve 2 filhos de Jacó, que era comum. Bom, então ela já tinha filhos, o Jacó já tinha filhos com a Lia, já tinha filhos com as 2 concubinas, só que ela não dava à luz, até que acabou tendo José. Deu à luz José. E aí começou a haver muito desentendimento entre Jacó e o Labão. Então ele resolveu pegar a família e sair dali, tá? Sair dali para ir para outro lado. Ele já estava bem de vida, já tinha muitos carneiros, porque ele trabalhou muitos anos, né? Então ele resolveu sair dali. Dizem que no caminho, quando estava junto com a família, indo para outro lugar, ele encontrou o irmão, tá? O irmão Esaú. E os 2 fizeram as pazes. E no caminho, a Raquel como estava grávida, deu à luz no caminho, entre Belém e Jerusalém. E ela foi um parto super difícil, e nasceu um menino, mas ela morreu no parto. Então, hoje, onde ela teria morrido no parto, quando saiu, né, quando foi embora, né, eles, lá da casa de Labão, do pai, ela teve, fizeram um túmulo. Então, até hoje, esse túmulo é visitado por muitos turistas. Esse túmulo de Raquel, que está entre Belém e Jerusalém, tá? Quem nasceu foi um menino chamado Benjamim. Ela primeiro que deram o nome de Benoni, nascido da minha dor, mas depois o pai trocou por Benjamim. Bom, então, os 2 filhos de Jacó e Raquel eram José e Benjamim, tá? Bom, José, ele era o filho, né, de Raquel. Os irmãos tinham muito ciúme dele. Ele era, todos os outros irmãos tinham muito ciúme dele. Então resolveram, toda essa história vocês já conhecem, vendê-lo para mercadores ismaelitas, para ser escravo. Então José foi vendido pelos irmãos para mercadores ismaelitas como escravo, porque tinham muito ciúme dele. José, na época, tinha 17 para 18 anos. Foi para o Egito, vendido para o Egito, foi comprado por Potifar. Potifar era um capitão da guarda do rei. E ele colocou José como dirigente dos criados e administrador da casa. Ele era tão esforçado, José, que estudou com escriba e até aprendeu a língua egípcia.
Mas depois de 2 anos, depois de algum tempo, ele foi preso. 2 anos não, ele ficou preso 2 anos. Sabe por quê? Porque a mulher de Potifar, que o assediava e ele não queria nada com ela, acusou o marido, falou com o marido que ele a estava assediando. Então ele foi preso injustamente. Ficou preso 2 anos injustamente pela acusação da mulher de Potifar, tá? Mas ele ficou famoso por decifrar sonhos. Então, um dia o faraó teve um sonho e ninguém conseguia decifrá-lo. Chamou especialistas, mas ninguém conseguia decifrar o sonho do faraó. Então, ele soube que José decifrava sonhos. Então, o chamou para ver se decifrava o sonho que tivera. Qual era o sonho? Ele via 7 vacas gordas saindo do rio Nilo. Depois, em seguida, 7 vacas magras. As magras devoravam as gordas. E aí ele falou, isso quer dizer que nós vamos ter 7 anos de abundância, são as 7 vacas gordas, e depois vem as 7 vacas magras que comem as gordas. Então, depois vimos 7 anos de fome. Então, o faraó acreditou, começou a armazenar alimentos para os outros 7 anos de fome e realmente acertou. Foi tão benéfica a sua decifrar, né, aquele sonho, que ele foi retirado da prisão e teve um grande cargo no Egito. Ele virou mandatário do Egito. Ganhou anéis, ganhou mantos. Então, ele era um grande mandatário do Egito, tá? Bom, certa vez apareceram lá no Egito os irmãos e parentes, no total 66 pessoas, que estavam fugindo da fome, queriam comida, queriam arrumar comida. E os irmãos, quando viram que ele estava num grande trabalho, era mandatário do rei, eles ficaram com medo que ele se vingasse, porque eles o venderam como escravo. Mas não, ele os tratou muito bem. Bom, esse grupo de 66, logicamente, vai crescer e esses israelitas, né, que estão lá, vão ficar lá durante mais de 400 anos. E acabam virando escravos do Egito. E eles são salvos, todo mundo sabe, por Moisés. Isso é a segunda parte do Antigo Testamento, que é o Êxodo. Moisés os tira da escravidão do Egito, os israelitas, e os leva para Canaã, ou Palestina, ou Terra Prometida. Só que esse caminho vai durar 40 anos. Então, Moisés, no Monte Sinai, recebe os 10 mandamentos, e depois também ele acaba morrendo no caminho, e quem chega com os israelitas, né, em Israel, né, em Canaã, é Josué. Bom, agora vamos falar do Muro das Lamentações. Que era o Muro das Lamentações? Depois eu vou falar das 12 tribos de Israel. O Muro das Lamentações todo mundo conhece. É o segundo lugar mais sagrado dos hebreus. Está lá em Israel, tá? O primeiro é o Domo da Rocha, ou Monte do Templo, onde Abraão, naquele local, levou Isaac para ser sacrificado. Naquele local fizeram um Domo da Rocha, fizeram um grande templo, tá? Bom, no lugar onde hoje é o Muro das Lamentações, que é o segundo lugar mais sagrado dos hebreus, qual foi a origem? Por que agora só tem um muro? Primeiro, ali era um templo. Houve 3 templos, vocês vão ver. O primeiro templo, onde é hoje o Muro das Lamentações, era chamado Templo de Salomão. Foi mandado fazer por Salomão, o 3º rei dos hebreus. Ali foi colocada a Arca da Aliança, a arca onde estavam os 10 mandamentos de Moisés, mais objetos sagrados. Tá? Foi o primeiro templo. Só que em 587 a.C., esse templo foi destruído por Nabucodonosor.
levou os judeus exilados para o reino, do reino de Judá para a Babilônia. E eles ficaram lá no cativeiro da Babilônia durante 70 anos. E eles destruíram esse templo. Quando eles voltaram após judeus que foram exilados, após 70 anos, eles voltaram, eles refizeram esse templo, tá? Eles fizeram o templo de novo em 516 a.C., após o regresso do cativeiro. Foi o segundo templo. E aí, o terceiro templo foi feito pelo rei Herodes. Não é que ele foi destruído, ele apenas o reformou, aumentou. Só que esse templo, esse terceiro templo do rei Herodes, foi destruído em 70 depois de Cristo por Tito, no Império Romano. Então, o que resta desses 3 templos é o Muro das Lamentações, onde os judeus fazem suas orações e seus pedidos, tá? Agora eu vou falar das 12 tribos de Israel, as famosas, que estão até no Gênesis, tá? As 12 tribos de Israel, né, são formadas pelos 10 filhos de Jacó. 10 filhos de Jacó. Teve filhas, mas os 10 filhos de Jacó. Mais 2 filhos de José. Então, os 10 filhos de Jacó, mais os 2 filhos de José, formaram as 12 tribos de Israel, tá? Agora, não vou falar as 12, vou falar 2 principais que são interessantes. Tribo de Benjamim. O líder foi Benjamim, o segundo filho de Jacó com Raquel. Lembram que ela morreu no parto? Então, essa tribo dos Benjamitas, são chamadas de Benjamitas, tribo dos Benjamitas. Saul, o primeiro rei de Israel, era um benjamita. Vocês sabem que os judeus tiveram 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Saul era da tribo dos benjamitas. Aí teve também a tribo de Judá. Judá foi liderada por Judá, o 4º filho da Lia com Jacó, tá? Esse Judá foi o que teve a ideia de vender o irmão José como escravo, tá? Essa tribo de Judá foi a maior tribo de Israel. O rei Davi e seus descendentes eram dessa tribo, tá? Agora, para terminar, eu vou falar a importância de Jerusalém. De novo, Jerusalém, cidade sagrada tanto para os islâmicos, tanto para os judeus, quanto para os cristãos. Judeus, desde o tempo do rei Davi e da construção do templo de Salomão, tá? A Arca da Aliança com as tábuas, os 10 mandamentos e outros objetos sagrados estavam lá no templo do rei Davi. Quer dizer, não é nem do templo do rei Davi, do templo do rei Salomão. Davi queria construir esse templo, mas ele não lhe foi permitido por Deus, porque ele tinha matado muita gente nas guerras. Então, a ideia do templo de Salomão foi de Davi, mas quem confeccionou, quem mandou fazer o templo foi o Salomão, o 3º rei dos hebreus. Por isso que é Templo de Salomão. Agora, os islâmicos, a importância de Jerusalém para os islâmicos, né? Onde está a cúpula da rocha, aquela cúpula dourada, né? É um santuário para os muçulmanos na cidade velha de Jerusalém desde o século VII. Foi nesse lugar, nessa rocha, nesse lugar onde foi construída essa cúpula, nessa rocha, que Abraão preparou o sacrifício do filho Isaque. E onde Maomé, nessa rocha, por isso que Jerusalém é muito cultuada pelos islâmicos, porque acredita-se que onde tem essa cúpula, Maomé foi levado pelo anjo Gabriel para o céu, onde encontrou os profetas que o precederam, tá? E para os cristãos, por que é importante Jerusalém? Porque lá foi onde Jesus pregou, sofreu e foi crucificado, tá? Então, Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 religiões monoteístas e abraâmicas. E vou ficar por aqui. Beijos!